Olá, Mota, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco em mais um quadro do Grand Prix, entrevista com atletas. Como é que você está? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Éder. Estou muito bem. É um prazer estar aqui para participar dessa entrevista aí com vocês, né? E espero que o pessoal curta aí também. Conta um pouquinho para a gente da sua origem. Onde você nasceu, a sua idade, fala um pouquinho da sua família. E uma coisa muito importante, seu signo, porque as mulheres querem saber. Eu sou, como eu já disse, sou o Lucas, né? Eu tenho 25 anos, me formei agora no meio do ano em Engenharia Civil. Foi até pelo time do Mackenzie, a faculdade que eu fiz, que a gente participou aí do Grand Prix, né? Eu sou de São Paulo, nascido e criado aqui. Já passei aí por times fora de São Paulo, mas nem tanto, né? Acho que o time mais longe que eu fui aí foi Mogi, né? E acho que é isso. Não tem muito o que falar. Sou de Escorpião, né? Nascido 2 de novembro aí, finados. 2 de novembro, meu primo 2 de também é novembro. de 2 de novembro. E assim, né? Os escorpianos são tristes, no ponto positivo e negativo da coisa. Mas, você sabe? Eu não O ponto acredito. positivo e o negativo. Vamos ver se você acerta do seu signo. Ó, eu não acredito muito nisso, né? Mas Uhum. pelo que o pessoal me fala aí, acho que ponto positivo é que é uma pessoa muito intensa, né? Então tudo que ela faz, ela se dedica muito. E Sim. isso eu até concordo, acho que eu sou. E o ponto negativo aí o pessoal fala que é muito rancoroso, ciumento. Isso aí eu já não sou, não. Na verdade, o escorpiano tem essa característica de ser possessivo, Sim, até mais sim. que ciumento. E, e com certeza ele é super fiel aos amigos e à companheira, enfim. Então, você acertou o ponto positivo. O negativo é um pouquinho mais grave que ciúmes. Mas vamos lá. Você é filho único, tem irmãos? Eu tenho um irmão, ele inclusive dentro do vôlei aí a gente traçou a trajetória um pouco juntos, né? Então os times que eu participei, ele participou também, apesar dele ser um pouco mais novo, mas a gente acabou se encontrando aí, não vou me recordar o ano, até o Éder precisa me ajudar aí nessa, acho que foi 2013, 14, isso? Tá mutado aí, Éder. Sim, foi 2014. Isso, 2014 que meu irmão entrou lá no time de Mogi comigo, né? A gente jogou junto. Ele é mais novo, tem de 97, hoje ele tem 20, vai fazer 22, sei lá. É isso aí. Sou muito ruim com idade, tá? Idade, data, então vai se acostumando aí. E seus pais, eles são do esporte ou tem outra profissão? Meu pai, ele desde pequeno luta karatê, né? Ele Que é faixa legal. preta e tudo mais. Hoje ele não pratica e não treina tanto. É mais um hobby dele. E minha mãe sempre jogou vôlei também. Nunca jogou profissionalmente, mas ela na faculdade ela participou do time de basquete, mas depois ela migrou pro vôlei e aí eu segui aí, fui influenciado um pouco por ela, né? Sim, então você já respondeu praticamente a próxima pergunta. Houve incentivo e esse seu interesse pelo vôlei foi pela família ou naturalmente? Eu sempre, como eu falei, minha mãe sempre gostou de vôlei. Eu tive uma prima também, um pouco mais velha que eu, que sempre curtiu o vôlei também. Então, assim, sabe aquela brincadeirinha de quintal de casa que a gente estendia um varalzinho e ficava brincando e tal? Então, eu sempre tive muito disso, né? Mas foi no colégio mesmo que acho que quando eu devia estar assim na sexta, sétima série, um pouco antes até, que a gente tinha uma coisa lá de esporte, tipo, extracurricular, né? Então, de esporte. Um semestre eu optei por fazer futebol, que eu sempre gostei, nunca levei jeito, né? Mas sempre gostei. E no outro semestre eu fui pro vôlei. E foi aí que, tipo, a partir daí eu nunca mais saí, né?
Mas sempre, Uhum. sempre teve esse incentivo aí da família, a família inteira sempre praticou esporte, sempre curtiu. Então teve muita mão deles aí nisso. Olha, eu também jogava no varal, confesso, viu? É, Vôlei. Morava numa casa e tinha um quintal, né? E a gente jogava vôlei no varal. Nossa, agora você me lembrou da época. Gostoso, era gostoso. eu acho que todo jogador de vôlei já deve ter feito isso aí uma vez na vida, né? Era pequeno aí, estender um varalzinho em casa, jogar, derrubar a bola no Nossa. vizinho, normal. Nossa, direto ia a bola pro vizinho, e o vizinho tinha cachorro ainda. Imagina, né? O É. perigo de furar a bola. Mas a gente ficava feliz quando o vizinho jogava de volta a bola, né? E não pegava. Mas então continuando. Eu também jogava vôlei na escola, então era câmbio. Depois a gente participava de Olimpíada, né, na Uhum. escola. Então eu jogava câmbio, ganhei medalha na época e depois o vôlei. E eu adorava. Até fiz também teste para clube, mas enfim, vamos falar de você, não de mim. E falando em clube, conta um pouquinho da sua história em clubes. Bom, como eu já disse, não vou me recordar há muitos anos aí, então pode ser que eu até errei alguma, né? Alguma data. Mas eu comecei a jogar no Centro Olímpico, no Pré-Mirim, né? Até como eu falei, como eu tava no colégio e final de ano teve uma seletiva lá, foi até uma história engraçada, porque assim, eu passei na seletiva, lá no Centro Olímpico, né? Eu passei, então fui lá um dia, voltei num outro que eles selecionaram, né? Fizeram um catadão do pessoal que foi lá e passou para um segundo dia, eu passei no segundo dia também. Só que aconteceu uma coisa engraçada, tipo, o técnico, depois que todo mundo, que ele liberou todo mundo, ele falou, bom, todo mundo vai para casa agora, aguarda a ligação, a gente vai ligar, vai falar o dia que vocês precisam vir aqui com os documentos, enfim, pra gente começar a treinar e tudo mais. E eu fiquei aguardando esse telefonema, né? Nunca chegou. E aí eu até falava assim pra minha mãe, meu, deixa quieto, tipo, deve ser um sinal isso aí, né? Deve ser um sinal, não quero mais, não quero mais, não quero mais. E ela, como sempre, me incentivou, sempre ficou em cima de tudo, assim. Foi ela que ligou pro técnico, até contra a minha vontade, que eu falei, mãe, se o cara não ligou, eu acho que eu não passei. Não vai passar essa vergonha de ligar, né? E aí ele falou que tinha perdido meu telefone, que tava tentando, ninguém me conhecia, tal, enfim. E aí eu entrei pro Centro Olímpico, né? Nossa, que sorte que É, sua mãe ligou. ligou. Eu fiquei lá no Centro Olímpico até o meu primeiro ano de infantil. Acho que, não, isso mesmo, até o primeiro ano de infantil. No segundo ano, eu fui para o Clube Pinheiros, joguei Uhum. lá por um ano. Aí no primeiro ano de infanto eu voltei para o Centro Olímpico e no segundo ano de infanto eu voltei pro Pinheiros. Então fiquei nesses dois clubes aí só, até o infanto, né? E foi depois do infanto que eu conheci o Éder aí no juvenil, foi até um ano atípico, né? Porque muitos times aí que existiam, pararam de existir, enfim, e a gente foi, acho que, montar um time aí, acho que nos 45 de segundo tempo, na prorrogação já. O Éder ligou, falou, pô, tô com um time lá, isso acho que foi lá pra fevereiro, março, alguma coisa assim, o ano já tinha começado, já muito time treinando, né? E passei os 2 anos de juvenil lá em Mogi das Cruzes com o Éder. Tive aí também, né, umas passagens por seleção paulista, então fui 2 anos convocado para a seleção, e os 2 anos que eu fui lá disputar o brasileiro, a gente foi campeão brasileiro. Que legal. Nossa, então tem bastante história, né, Mota? Bastante. Isso que eu não contei da faculdade, mais 5 anos aí de faculdade. Você jogou pela faculdade? Joguei. Assim que eu entrei, eu já fui atrás, né? Porque eu sei que muitas faculdades possuem esse incentivo aí e dão bolsa para atleta e tudo mais. E assim, foi uma surpresa. E eu sempre falo isso até para ex-atletas aí, amigos meus, ou até mesmo atletas que jogam. Foi uma surpresa porque eu falei, porra, fiquei meio chateado, assim, né? Eu decidi estudar, decidi seguir essa carreira acadêmica aí. Só que eu fiquei meio chateado, falei, putz, vou ter que largar o vôlei, né? Então, sabe aquela coisa de competitividade, federação e tudo mais, vou ter que largar isso. E eu me surpreendi no sentido de. Eu acho que assim, eu nunca vi um espírito de equipe assim tão forte
nos clubes que eu passei como eu vi na faculdade. Tipo, o amor pela camisa, uma torcida que tá lá, tipo, enorme. Pô, antes torcida era minha mãe e meu pai, minha namorada na época e amigo. E olha lá, quando ia amigo, né? Então, assim, era torcida. Na faculdade não, dá 200, 300, 400 pessoas assistindo, e bateria tocando, e sinalizador, então me surpreendi muito na faculdade, né? Foram 5 anos aí que agora que eu me formei eu vou sentir falta. Tô vendo até um jeitinho de tentar voltar. E por que você escolheu engenharia, que é bem diferente do esporte? Eu sempre fui muito de exatas no colégio. E em uma viagem minha que eu tive para o Nordeste, que eu tenho uma família lá em Pernambuco, né? Meu tio, ele é engenheiro, então ele me levou numa obra, enfim, para conhecer no final de semana, e eu, assim, curti muito aquele canteiro de obra, enfim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, isso aí foi antes do ensino médio até, eu era bem mais novo, só que eu fiquei com isso na cabeça, putz, acho que eu quero engenharia, eu ficava entre engenharia e arquitetura. Aí do ensino médio, né, do segundo, terceiro ano ali do ensino médio, eu fui mais a fundo, eu saí da arquitetura, né, que atuam na mesma, no setor de construção civil, mas são completamente diferentes, né? Então Sim. eu acabei optando por engenharia. E aí você gostou mesmo, era o que você queria, tanto é que você vai se formar agora, né? Ah, tô formado, Ah, formei você já agora formou? sim, formei agora no meio do ano. Ah, sim. Então E você realmente era o que você queria e esperava. sim, eu não me arrependi nem um pouco. E falando de medalhas, qual foi a sua medalha mais importante e por quê? Cara, depois que o Éder me passou esse briefing, acho que eu fiquei pensando muito no que eu ia responder nisso, né? Nessa pergunta? Eu falei assim, puta, qual medalha, né, que acho que teve mais significado? E assim, eu falo pra mim, assim, acho que não teve nenhuma. Eu acho que todas ali falando de ouro, né, porque prata, aquele gosto amargo, né? Então, se falando de medalha de ouro ali, acho que não teve nenhuma. Tem algumas aí que eu falo, como a faculdade eu tive esse espírito de equipe muito maior do que eu tive em clubes, eu acho que as medalhas aí que eu tive do Engenharidas, né, que é o campeonato universitário aí entre as universidades de engenharia do estado de São Paulo, eu acho que as que eu ganhei ali no Engenharidas foi assim, a que eu mais, vamos dizer assim, me emocionei quando eu fui receber a medalha ou quando acabou um jogo. Mas uma que me marcou bastante também foi até separei ela aqui, ó. As outras eu não achei, mas até separei ela aqui para mostrar, que é a de 2011. Foi o primeiro campeonato aqui, não sei se dá para ver, ó. Dá para ver sim. Uhum. O Ai, primeiro que campeonato linda. brasileiro. Eu fui Deve ser jogar. bem pesada, né? Sim, bem pesada. E me marcou bastante porque foi o primeiro brasileiro que eu fui, então foi a primeira experiência que eu tive assim, de viajar com uma seleção, de treinar com uma seleção, de disputar um campeonato entre os estados, né? E fui como capitão. Então fui eu que estava lá levantando o troféu e tudo mais, então marcou bastante. Mas assim, falar que marcou mais que as do Engenharias é mentira. Acho que o amor pela faculdade aí é muito grande. E a gente nota quando você diz que você tem orgulho aí desse tempo que você jogou, dá para ver nos seus olhos. E contando um pouquinho de vitórias e derrotas, para você, qual foi o seu maior aprendizado? A derrota ou a vitória? Acho que aprendizado é a derrota, né? Eu acho que quando você tá ali ganhando e você tem a cabeça de saber que você só tá ganhando porque você tá no caminho certo, então é manter o teu trabalho ali e tudo mais é uma coisa. Agora, quando você perde, eu acho que você tira aquele tempinho depois de um jogo, sabe, até umas semanas e meses depois do jogo, você tira aquele tempinho para pensar assim, tipo, onde que eu errei e onde que eu posso melhorar, né? Porque enquanto tá ganhando é aquilo, o time que tá ganhando não mexe. Sim. Inclusive eu tenho uma experiência assim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei, enfim, treinar lá, eu tava com um preparo físico muito bom, porque eu tava vindo aí de times de federação, tava em academia e tudo mais. E aí faculdade a gente sabe como é que é, né? Um barzinho aqui, outro barzinho ali e tal. Então teve um campeonato que a gente foi jogar, o Engenharias, eram 4 dias seguidos de jogos, né? E no quarto dia,
a gente foi disputar a final contra, vou nem falar o nome, a rivalidade, contra a nossa rival, e a gente acabou perdendo no tie break. E assim, eu não consegui dar aquele 100%, sabe, que precisava. Eu fiquei ali, assim, nos 40, 50, porque condição física, né? Então, assim, um aprendizado aí que eu levo é isso, tipo, não importa o que você vai fazer, você sempre tem que estar preparado, porque, assim, do outro lado, seja o teu adversário, seja o teu concorrente, seja quem for, sempre vai ter alguém igual você, se não melhor. Então é aquela coisa, sempre correndo atrás. Então, com certeza é na derrota que a gente aprende, né? Sim. E qual é a sua referência no esporte? Essa aí é uma pergunta que também estava esperando, tá? Eu sempre, acho que o Éder escutou muito isso de mim, né? Tipo, enquanto eu jogava, até mesmo hoje, se você me perguntar assim, se eu acompanho Superliga, se eu acompanho, da seleção até acompanho, mas se eu acompanho jogo de vôlei, eu falo pra você que não, nunca fui de assistir muito, né? Por quê? Mas assim, eu gosto de jogar, não gosto de ver. Sério? Nunca fui de acompanhar, entendeu? Nunca foi de observar como eles jogam, enfim. Então, aí poucas as vezes que assim eu fui buscar, né, eu passei por um momento entre os clubes aí que tiveram técnicos assim que me botaram uma pressão muito grande, sabe, dentro de quadra. Eu sou um cara que eu gosto de jogar muito solto, muito solto. Eu não gosto de seguir uma regrinha aqui e tal, fazer aquele joguinho básico. Eu sou uma pessoa que sempre vai tentar arriscar e fazer coisa nova dentro de quadra, né? Então, eu não estava me achando dentro de quadra. Como eu tinha técnico que o tempo inteiro falava, olha, faz isso, faz aquilo, assim, então eu ficava muito pressionado e não me achava. Foi aí que eu fui buscar uma referência, assim, vídeo em YouTube ou um jogo ou outro, porque na época ele ainda jogava, era o Ricardinho, né? Ricardo Garcia, levantador. Sim. Era um cara, assim, que eu, de certa forma, me enxergava, né? Porque era um jogo completamente novo, muito acelerado o jogo dele, com muita finta, enfim. E era o que eu sempre busquei dentro de quadra. O Éder foi meu técnico, ele sabe disso. Então, assim, o Ricardinho acho que foi a única pessoa mesmo que eu me espelhei dentro do esporte. Sim. Gente, só mais um minuto que estão tocando aqui, peraí. Mais um hambúrguer. Mota, você não falou de 2014, jogos regionais que você arrasou. Nossa, peraí que eu vou falar agora. Eu fiquei indignado, mas eu não poderia intervir. Eu vou ter Graças ao hambúrguer da Fernanda, eu tenho essa oportunidade. Oi, desculpa. Ó, eu falei que eu era muito ruim com data, né? Minha memória é um pouquinho assim. Então, só retornando um pouco, se teve uma medalha também que me marcou, e eu posso falar até que marcou mais do que aquele brasileiro que eu falei, foram os regionais de 2014. Contando assim por cima, né, o que aconteceu, o time lá, eu tava no time do Éder, lá em Mogi, e tava também num ano muito difícil. A gente teve um ano anterior, esse time de Mogi, que assim, se deu super bem no campeonato, a gente ficou ali em terceiro lugar, né, Éder? Terceiro ou quarto lugar, alguma coisa assim, mas assim, a campanha no campeonato foi impecável, e nesse segundo ano foi um ano atípico, assim, a gente teve algumas mudanças no time que trouxeram muitos obstáculos ali dentro de quadra, né, falando de personalidade de jogadores e tudo mais. E eu tava no banco até então, o campeonato foi no meio do ano, e eu cheguei no ponto que eu sentei com o Éder, eu falei, Éder, não dá, eu sou muito competitivo, eu falo, eu preciso estar lá, eu quero jogar, eu quero ganhar isso, beleza, enfim. No meio do campeonato, no primeiro, segundo jogo, eu acabei entrando em quadra e a partir daí eu não me lembro, não me lembro de ter saído mais, mas era um campeonato adulto, então o gosto desse campeonato tá aí, era um campeonato adulto, a gente estava indo jogar com o time juvenil, e tinha muita rivalidade entre Mogi e São José, que era o ex-time do Éder, né? Então o pessoal, primeiro que assim, a gente foi jogar contra eles, e quem jogasse contra eles não enfrentaria Taubaté. Acho que na semi, nas quartas, alguma coisa assim, acho que era na semi. E Taubaté tava com um time fortíssimo, né?
Então, assim, São José, a gente ganhou de São José, se não me engano, foi 2-1. Não vou lembrar, era melhor de 3. O Éder tá aí para me corrigir. E a gente acabou chegando na final contra o time de Taubaté, assim, todo mundo desacreditado e todo mundo já dando o título para Taubaté, praticamente, né? Porque a gente tinha aí nomes como Lorena, Dante, mentira, Dante acho que estava lesionado, Thiago Alves, Maurício, Central, tinha o Pedro Teles na mão, então era um time muito forte, né? E por incrível que pareça, a gente chegou lá e ganhou. 3-0, lembro até hoje, 3-0, foi um jogo muito disputado, eu não sei nem se eu posso falar que o grito da torcida fica assim na minha cabeça até hoje, né? Claro que pode. Pode falar palavrão aqui? Era Não, assim, tipo, que tipo de palavrão? então... Mas assim, se tem uma coisa que marcou foi a torcida gritando isso, né? Até Mas a torcida falou algum palavrão, é isso? Falou, até o Éder vai editar e depois ele põe um pi, mas era tipo assim, puta que pariu, São José Taubaté vai perder pra Juvenil, né? Assim, Nossa! na minha cabeça, sabe, Ficou gravado. Se eu fechar o olho assim, eu escuto a torcida gritando isso e a gente levando o jogo de 3-0. Então o Éder lembrou aí, tá bem lembrado. É o campeonato que eu vou esquecer também. Isso merece ser falado, né? Comentado. Sim. Que foi algo que marcou na sua história, né? Sim, até foi o jogo de despedida meu, né? Na verdade, da federação. Porque depois desse campeonato, quando a gente voltou de férias, eu já cheguei pro Éder, falei que iria seguir com a faculdade, que, enfim, e acabei me desligando do time. Tá, legal. Então, a gente, continuando o que você falava sobre a referência no esporte, né? Você falou do Ricardinho. E aí você realmente o tem como espelho. Sim, eu tenho como espelho ele porque eu me identifico muito com o estilo de jogar dele. Como eu falei, na época, enfim, que ele tava ali no auge dele, era um jogo muito novo. Porque assim, era um jogo muito rápido, com muita finta, muitas jogadas novas, enfim. E é um jogo que eu me identifico, porque como eu falei, eu sou um cara que eu não tô ali na quadra para fazer o básico. Eu prefiro arriscar e errar, tentar alguma coisa e errar. Então, isso quando eu era levantador, né? Então eu tava ali na quadra para, por exemplo, tentar fazer uma finta e deixar um atacante meu num contra um ou sem bloqueio, enfim, eu prefiro fazer isso e errar do que deixar o cara com bloqueio duplo ou triplo, entendeu? Então era um jogo que eu me identificava muito, era do Ricardinho. Uhum. E para você, o que é mais importante como capitão? Eu acho que o capitão dentro de quadra, ele tem que entender assim a personalidade de cada um para saber, assim, como se fosse um jogo de xadrez ali, então, para saber como jogar com cada jogador, né? E ele tem que ter um termômetro ali, assim, que eu digo também do jogo. Então tem hora que o cara tem que dar uma esfriada no time, ou tá de cabeça quente, tem hora que ele tem que jogar o time para cima, porque tá muito apático, então ele tem que saber disso, né? O cara tem que ser o mais cabeça do time, tem que ser o mais, como eu posso dizer assim, o menos estourado, o menos, entendeu? Tipo, que joga mais com a razão dentro de quadra ali. Uhum. Agora falando um pouquinho de presente e futuro. Antes da pandemia, você estava jogando? Sim, estava na faculdade jogando. Uhum. E aí aconteceu, né? O mundo parou, você parou de treinar. Na quadra, sim. Agora, preparo físico, academia, eu continuo porque as chances aí de retornar ao campeonato e eu poder jogar, por mais que eu tenha me formado, mas como eu comecei a jogar o campeonato, a gente teve um jogo só, né, antes de paralisar, então eu sei que a chance é muito grande. Então, como eu falei, aquele erro lá de preparo físico e, enfim, que eu cometi antes, eu não cometo mais. Então, preparo físico eu continuo. Sim, então quais são seus planos para o futuro, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, falando dentro do esporte, assim, eu não quero largar o vôlei e também não quero largar o time da faculdade. Então, eu acho que esse semestre que vai entrar, o próximo que a gente for jogar aí, eu ainda consigo jogar os dois campeonatos que a gente tem para jogar, né, que é a NDU,
e o Engenharidas, tipo, eles teriam acontecido se não fosse pandemia, então eu posso jogar na próxima edição deles, né? E após isso eu acho que, assim, vou procurar, acho não, tenho certeza, vou procurar alguma pós dentro da minha área e dentro da engenharia civil, primeiramente para jogar, acho que eu tô achando que você quer fazer uma pós só para jogar, não é? Então, não. Aliás, você vai unir o útil ao agradável, né? Exatamente. Mas assim, se falasse qual vem primeiro, com certeza é para continuar jogando, né? Porque se falando na carreira profissional, aí na trajetória profissional, me formei agora, acabei de pegar uma obra como engenheiro, enfim, que eu estou tocando aí desde fundação, estrutura, até acabamento. Então, assim, a experiência eu não vou tirar de uma pós, eu acho, dessa parte de obra que eu quero, entendeu? Eu acho que eu posso, sim, me aprofundar muito em um assunto específico dentro da construção civil, mas, primeiro de tudo, é para não largar o time, com certeza. E eu falo isso pro Felipe, que é o rapaz que cuida lá do time, eu falo para ele, meu, vamos procurar uma pós que eu possa fazer e que eu possa jogar com vocês ainda, porque eu não quero parar. Eu não quero parar de jogar. Muito bem. E qual a mensagem que você daria para quem está começando e quem quer levar o vôlei na sua vida, né, profissional? Eu acho que eu já falei assim, eu sou um cara muito intenso, né? Então, no momento que eu tive dentro do esporte, eu me dediquei 100% àquilo. Colégio, acabei me atrapalhando muitas vezes, né, por conta do esporte. Mas, assim, primeiro de tudo, tudo que for fazer, não só o vôlei, mas tudo que você for fazer na vida, fazer, assim, se dedicando 100%. Assim, o esporte, não só o vôlei, mas como qualquer outro esporte, abre muitas portas, tanto dentro do esporte mesmo como fora. Meu exemplo aí foi na carreira acadêmica, né, na faculdade, onde eu consegui bolsa e tudo mais. E assim, tem muito caminho a ser seguido. Muito caminho. Você pode começar ali numa categoria de base e, enfim, seguir aqui no Brasil, seguir tua carreira profissional aqui no Brasil. Como você pode ir para os Estados Unidos, para uma Europa, como muita gente vai. Estados Unidos é mais focado em universidade, né? Europa o pessoal vai tentando carreira mesmo. Então, assim, essa é a primeira porta que o esporte te abre. E segundo, assim, você faz muita amizade dentro do esporte que você leva para a vida. Então, conheço muita gente aí e já tive muitas oportunidades na vida por conta do esporte e das amizades que eu fiz dentro do vôlei, né? Então, você assim, acha... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Você acha que é possível unir a vida acadêmica com o esporte, a vida profissional? Olha, aqui no Brasil é muito difícil, se não impossível. Aqui, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa cultura das universidades darem esse apoio, e enfim, o esporte universitário nem tem tanta visibilidade, diria que nem tem visibilidade, né? Perto de uma Superliga, enfim, dos campeonatos que a gente vê por aí. Então, no Brasil é muito difícil, foi até mesmo por causa disso que eu parei. Mas em outros países aí, como os Estados Unidos, o principal campeonato que os caras têm lá é universitário. Então, se a pessoa realmente pensa em, assim, eu quero seguir jogando e quero estudar, acho que a principal opção dela aí seria os Estados Unidos, por exemplo. Mas, infelizmente, no Brasil, eu acho até uma pena isso, a gente não tem esse incentivo dentro de universidade. Uhum. Foi bem colocado, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? E é leiga nesse tipo de coisa, e você, como passou por tudo isso, conhece, né? Muito bem. Antes de falar do Grand Prix, da sua participação no campeonato, vamos fazer uma propaganda aqui, falando que o Grand Prix ele dá oportunidade para empresas e empreendedores para colocarem sua marca nesse grande projeto, né, que a gente possui aí desde 2017, né, que é o incentivo a atletas, independentemente da idade, e ao vôlei amador, né? Então,
Sigam-nos, você que nos assiste, sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e venha fazer parte conosco aí, coloque sua marca nas nossas mídias, nos nossos produtos e serviços. E aí, agora eu quero saber de você, Mota, como foi sua participação no Grand Prix, se você nos recomenda aos amigos, vizinhos, cachorro. Cara, eu me surpreendi com o campeonato também. A gente recebeu o convite, foi pela seleção do Mackenzie, né? Então lá dentro do Mackenzie a gente tem as atléticas, só para o pessoal entender, que cada curso tem a sua atlética, e a gente tem a seleção, que aí é a universidade que faz um catadão aí dentro dos cursos e, enfim, monta um time para ir disputar os campeonatos que são convidados, né? Então, assim, a gente foi com a seleção e eu fui surpreendido, porque eu achei que ia ser mais um campeonato com um nível aí universitário que a gente vê, que você vê pessoa que sabe jogar, outras que nem tanto, mas, assim, é um nível muito bom. Acabei encontrando aí ex-atletas, assim como eu, mas continua jogando, até mesmo atletas que estão aí em Superliga, Superliga B, ou até mesmo fora do Brasil. Então é muito bom. Eu falo que o nível é tão bom que acho que a gente tomou muita surra com o time universitário aí dentro. Mas é aquela coisa, até o meu time, o pessoal que jogou, eles curtiram muito, porque muitos ali eles não tiveram essa experiência de vôlei profissional na vida, né? Então ver um pessoal ali do outro lado da quadra que amanhã pode estar jogando uma Superliga B, é um pessoal que eles veem na TV, mas eles estão ali jogando, assim, acho que foi uma experiência muito boa também para eles, né? E eu indico, sim, com certeza, os times que pensam aí num campeonato com um nível bom para jogar, enfim, como eu falei já com atleta, ex-atleta, eu acho que Grand Prix é o caminho certo, aí, o campeonato certo para entrar. Eu agradeço e só reforço que a ideia do Grand Prix é realmente fazer com que vocês brilhem, né, na quadra. Então, somos uma grande família, não é simplesmente um campeonato, mas um encontro e reencontro de amigos, né, no Sim. esporte. Isso que é muito bacana, a energia é muito bacana e a gente vibra com vocês. A gente não é contra ninguém, é a favor de todos os times, né? Então a gente quer que vocês todos ganhem. Claro, né? Isso não é possível, mas a gente torce. Sim. E no final é uma grande comemoração. Agora vamos falar de bastidores, hein? Quero saber tudo, todas as fofocas, hein, Mota, da sua vida pessoal. Quais são os seus hobbies saindo das quadras? Cara, saindo das quadras, recentemente aí eu percebi que meu hobby é obra mesmo. Assim, quando eu estava estagiando dentro da faculdade, eu fiquei muito em dúvida, até, assim, tem muita pessoa, acho que te coloca para baixo, né, tipo, de que você não se sente bem do lado, então eu tive muita dúvida se realmente era aquilo que eu queria, mas depois que eu saí, eu vi que obra é assim, não vou falar hobby, né, porque é trabalho, mas é uma coisa que eu realmente amo, até porque um hobby que eu tenho muito é jogar no computador, sou viciado nisso, e Os joguinhos jogo, sim, já disputei até campeonato aí, inclusive com a faculdade, enfim, né, de esportes que chamam. Disputei um campeonato de Counter-Strike, o pessoal que vai assistir aí deve conhecer, né? Então, sim, era uma coisa que na pandemia tava tomando todo o meu tempo. Todo o tempo. Eu acordava, sentava no computador, saía só para comer. Era tipo isso. E os exercícios, onde ficavam? A gente arrumava um intervalozinho ali, hora quando a internet caía, não, brincadeira. Mas caía, né? A internet cai. E hoje aprendi que... Aprendi não, né? Eu vi que obra, enfim, o trabalho que eu tô levando aí é mesmo um hobby, porque assim, eu sinto prazer em fazer. E hoje mesmo, por exemplo, acho que eu nem abri o jogo aqui no computador. Tô o dia inteiro sentado e trabalhando, né? Mas, assim, é trabalho e prazer, né? Sim. Mas assim, se falar de hobby, o maior, tirando essa parte de trabalho, é computador, com certeza. Jogo, né? Agora me conta, uma cena mais engraçada que aconteceu em quadra e uma cena mais tensa. Tá, vou começar pela mais engraçada, porque
essa aí acho que não tem outra que chega perto, né? Não vou lembrar um ano, toda a história minha começa assim. Tem uma linha do tempo. Estou me lembrando das minhas aulas de história, que a professora falava 1800 e tal, guerra. Diga. Eu era mirim, era isso mesmo, eu era mirim, lá no Centro Olímpico, e os dois levantadores do infantil, eles se lesionaram. Um ainda estava conseguindo jogar, então eu estava como reserva ali, mas estava assim, treinando em 2 times, jogando com 2 times, então estava um ano realmente muito puxado. E acabou me lesionando a lombar. Tive um problema na lombar. E a cena mais engraçada foi assim, primeiro de tudo que todo jogo, eu tava tão assim, aleijado por causa da dor, que todo começo de jogo, antes do jogo eu ia até a enfermaria lá do Centro Olímpico, até o centro médico deles, e tomava 2 injeções na bunda. Um analgésico e um anti-inflamatório. E eu só jogava assim, porque aí me destravava e eu conseguia entrar em quadra. Mas aí a cena mais engraçada foi que no meio do jogo, eu comecei a sentir dor, já acho que a injeção ali começou a perder efeito, não sei, comecei a sentir dor. Aí no tempo técnico eu virei pro preparador nosso lá, levantei a camisa aqui assim nas costas e falei, mano, espirra tudo que você tem de gelol, de salompa, do que for você espirra aí, né? Aí o cara pegou e começou a espirrar. Só que quando eu voltei pra quadra e comecei a suar, escorreu, né? E assim, aí você já imagina, desceu da lombar. Entendeu? E, mano, e aí não dava pra jogar. Tipo assim, eu jogava todo encolhido, assim, sabe? Porque ardeu muito. E aí virou piada, o time inteiro rindo aquilo. E, enfim, tive que pedir tempo, ir no banheiro, dar um jeito, lavar, limpar, não sei, porque. Assim, olha, essa foi boa, hein? Mas, boa, mas você sofreu, né? Sim. E eu acho que a mais tensa, falar da mais recente aí, foi nesse campeonato que eu falei, já citei aí, no Engenhariadas, que assim, a gente foi pro tie break, mas foi aquele jogo que você fala assim, mano, como que a gente fez isso? Porque até então a gente tava ganhando de 2-0, né? E a gente acabou indo pro tie break, eu já morto, era o 4º dia de jogo seguido, e universitário, né, bebendo festa, quase não dorme. Então, a gente chegou vou até lembrar aqui agora, tava 14-11, tie break pra gente. Né? E aí eu não sei o que aconteceu com a outra faculdade, não vou falar o nome aqui, rivalidade nossa aí. Cara, eu nunca vi um time. O Éder fala que gosta de time que defende, que gosta de time que contra-ataca, não sei o quê, mas Éder, eu nunca vi um time desse. Não tinha ataque, não tinha largada, não tinha bola que caía do outro lado. E aí foi 14-11, 14-12, 14-13, 14-14. Aí eles fizeram 15-14. Só de você falar. Eles fizeram 15-14. Eu rodei uma bola do fundo, tava no fundo, aí, enfim, cheguei na rede, mas aí eles ganharam de 17-15, a gente perdeu esse Engenharias. Foi a cena assim que, tipo, eu falo desse amor de faculdade, né? Eu nunca vi o que aconteceu no final desse jogo, que foi a torcida, tipo, algumas pessoas da nossa torcida ali, tipo, choraram no final desse jogo. Tipo assim, nem minha mãe chorava quando eu perdia, entendeu? Ou quando eu ganhava, mas assim, a torcida ali chorou, então foi um momento assim que assim, amargou a boca ali por muito tempo, né? Até que no outro ano eu cheguei já destruindo. Eu falei, não, aqui não. A gente eliminou essa faculdade, a nossa rival, não vou falar o nome de novo. A gente eliminou no primeiro dia, né? Mas assim, foi um tie-break ali que eu não esqueço. Foi como tenso. A gente perdeu. Mas assim, você acredita que vocês deram de tudo? Quer dizer, não porque não ganhou, vamos falar assim, mas vocês suaram a camisa? Não, eu acredito sim que a gente deu tudo. Era um time, assim, o time ali da engenharia era um time que estava se estruturando. Eles tinham um time muito bom, muito forte, ali antes de eu entrar na faculdade, mas a gente acabou perdendo algumas peças ali, porque a pessoa se forma, tudo mais, e sai do time. Então era um time muito novo, time que estava entrando ali com o pessoal que acabou de sair do ensino médio, 18, 19 anos, tudo mais. E acho que foi aprendizado ali, né?
Então, realmente, a gente deu 100%, e a lição que a gente levou desse jogo foi exatamente essa aí. Acima de tudo, aprendizado, do tipo assim, tem hora no jogo que realmente a gente, tipo assim, eu olho pro outro time lá que a gente jogou, eu falei, meu, por que que a gente não conseguiu fazer isso? Realmente, bola não caía do outro lado, era impressionante, né? E uma outra lição que eu coloquei na cabeça deles, eu falei, não é porque você tá jogando universitário, eu falei pra eles, inclusive, que eu senti aquilo, não é porque você tá jogando universitário que você tem que deixar de lado ali o teu preparo físico, ou porque, acima de tudo, você é atleta, né? Então, assim, Sim. a gente deu 100% dos 50 que a gente tinha, vamos falar, porque ninguém mais aguentava, ninguém tava em pé ali na quadra, mas, assim, mérito total do outro time que conseguiu dar mais que a gente, entendeu? Mas falar que a gente não conseguiu dar 100%, eu estaria até mentindo. Uhum. E agora, vamos fazer um jogo rápido aqui? Eu pergunto, você responde, tá? Você fala uma palavra. Um nome masculino. Ah, Lucas, né? Nem todo mundo acha o nome bonito. E feminino. A Carol, minha namorada. Ah, puxar saco, né? Então tá. Um animal. Cachorro. Você tem Eu tenho uma cachorra que mora aqui na minha casa com a minha mãe e uma outra cachorra que mora, duas cachorras que moram na casa lá com meu pai. uma comida. Hambúrguer. Nossa, você com esse corpo, ok. Mas é que hambúrguer é saudável, né? Hambúrguer é saudável. Você diz de soja, veg. Não, a gente tem carne, tem o pão que é um pouquinho de carbo, tem salada, tem alface, tem ketchup, que é do tomate, tem maionese que vai ovo. Então é saudável, né? Entendi. Tá, você falou um ingrediente saudável, ok. Cor? Posso falar duas? Pode. Vermelho e azul. Engenharia Mackenzie. Realmente você é um apaixonado. Um país. Brasil. Acho que eu não troco, não. Teve vontade de morar fora alguma vez ou não? Eu vou falar para você que eu ainda tenho, mas assim, hoje eu não vejo como prioridade na minha vida e não sei como eu vou chegar lá ainda. Mas já viajei para os Estados Unidos, passei, contando as duas vezes que eu fui, eu passei 2 meses e meio lá mais ou menos. É um país que eu acho assim muito melhor se comparado ao Brasil em alguns aspectos, né? Em qualidade de vida, vamos dizer assim. Mas penso em lá para frente, talvez me mudar para lá, mas acho que só depois que eu me estabilizar aqui na minha profissão, com a minha empresa, enfim. E aí eu penso em sair. Mas hoje não é prioridade, eu nem vejo como, assim, nem vejo na minha frente esse objetivo ainda, sabe? Você é novo ainda, tem muito chão pela frente. Tem muito. Uma marca. Uma marca. Isso que você gosta, que você pode-se dizer que você é fiel. Razer. Razer é marca de jogo. Um filme. Filme. Cara, aí me pegou. Acho que os Vingadores, toda a saga aí da Marvel, eu sou apaixonado. E uma frase ou uma palavra que você carrega no dia a dia e na sua vida. Eu acho que é mais uma frase, inclusive ia fazer uma tatuagem dela, desisti, fiz uma tatuagem com a âncora do Mackenzie aqui, mas uma frase que eu levo é... Sério que você fez? Isso, com a marca do Mackenzie? Não sei se dá pra ver aí, ó. Olha só. Tem uma âncora e tem uma... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, virar pra cá, tem uma bola de vôlei aqui também, ó. Ah, tá. Aí sim, hein? Mas acho que uma frase que eu levo aí pra vida, que eu até falei que eu ia tatuar ela, é assim, tipo, tudo ao seu tempo, né?
Na verdade, não é uma frase, é uma ideia. Eu ia ver a frase que eu ia tatuar, mas assim, tudo ao seu tempo. Então, na vida, por mais que alguém fale assim, porra, igual já falaram pra mim, você tem 21 anos, você não entrou na faculdade ainda, não sei o quê. Não é que eu não entrei na faculdade, não é que eu tô atrasado ou alguma coisa assim. Assim, acho que cada fase da tua vida você tem que curtir, você tem que aproveitar. Então, pra quem tá. Na época eu tava só jogando, eu tinha que aproveitar aquilo. Quando eu fui estudar, eu aproveitei muito também. Então, assim, tudo que acontece na tua vida, eu acho que acontece da forma certa. Ou se não acontecer da forma certa, por mais que você acha que esteja acontecendo de uma forma errada, você acha que tudo tem o seu lado positivo e alguma coisa que você leva pra frente, sabe? Nossa, muito bom. Estou até refletindo aqui. Aliás, tudo que você falou é algo para refletir, né? Eu tive essa impressão. E muito obrigada, Mota. Foi um prazer falar com você. Foi uma entrevista divertida, uma entrevista intelectual, uma entrevista que eu aprendi muito e fiquei admirada com a sua história, a sua determinação, a sua vontade, o estudo, que eu acho que é muito importante, a gente não pode abrir mão, né? E eu acho que sim, se você quiser, você pode fazer as duas coisas. O seu amor ao esporte, principalmente a instituição de ensino, e aí os dois caminham juntos, né? Uhum. Então, assim, parabéns, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de ter conversado com você. Te desejo todo o sucesso aí na sua vida, que está apenas começando e você já fez tanta coisa. E mérito seu. Então, essas conquistas são frutos, né? Essas suas vitórias do que você colheu e plantou, né? Plantou e colheu, né? Então, eu acho que isso você está aí servindo de exemplo para quem está nos assistindo, e independentemente se é vôlei, se é engenharia, o que for, tem que seguir seguindo esse exemplo, né? Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço aí, primeiramente, as palavras aí que você falou agora. Agradeço a oportunidade de estar aqui na entrevista. Agradeço a oportunidade de ter participado do Grand Prix e aguardo aí a próxima edição, se tudo der certo, para participar também, né? E posso deixar um recado só para nossa rival aí? Eu tô super curiosa para saber, mas você me fala depois. Então, assim, espero que todo mundo tenha gostado aí também da entrevista, do pouquinho que eu falei, de alguns conselhos que eu dei aí, enfim. E chupa Poli, é o recado. Já falou, né? Já entregou. Já falei. Nossa rival aí é a USP, né? A Escola Politécnica, a gente chama de Poli. Ou os ratos, né? Que a gente é o apelido engenharia. Aham. Tá bom. Já falou. Éder, com você agora. Mota, foi muito bom mesmo. É bastante difícil conversar com os meus ex-atletas, porque você sabe o vínculo afetivo que nós criamos no tempo que nós estivemos juntos. Então, você é o segundo ex-atleta, e essa geração 94 foi a geração que eu mais amei. E você viu isso a cada treino, a cada jogo, e você também foi marcante na minha carreira como técnico, por muitos motivos. Não só porque você era um bom levantador, mas pelas suas particularidades de personalidade. E que eu sempre estive ao seu lado, e que eu sempre levei em consideração o que era positivo e otimizei o que era positivo. Então, muitas vezes, até dando preferência para o que você falava ou para aquilo que você acreditava, em virtude do que o time estava achando ou o que eles pensavam. Mas não era porque você estava falando algo certo ou errado, mas era porque nós tínhamos um propósito. Então, nós dois tínhamos um propósito, que era o mesmo caminho, e que, às vezes, a gente não conseguia mostrar isso para a equipe com palavras, mas a gente mostrava isso com resultados. Sim. Então, nós fizemos muito, com muito pouco,
E eu sou eternamente grato a você e ao grupo dos 94 que realmente contribuíram muitíssimo e que marcaram a minha história profissional e que é inesquecível. Na minha opinião, não se comparam gerações. Eu tive também outras histórias maravilhosas com meninos mais velhos, os 91, os 92, poucos 93, mas eles também foram importantes. E essa é uma lembrança que realmente eu carrego para a minha vida inteira. E por isso eu quero agradecer você. E todas as vezes que a gente se encontra, realmente é muito bom, porque nós temos uma marca afetiva mesmo, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu amei todos os meus atletas, continuo amando, e a gente pode demorar muito tempo para se ver, mas eu tenho certeza que o carinho é o mesmo, ou maior, porque agora a gente tem outras direções, e muito do que nós aprendemos e ensinamos uns aos outros, hoje, de fato, faz toda a diferença na nossa profissão, seja ela qualquer profissão. Hoje eu sou professor universitário, você é engenheiro, os outros meninos tomaram os seus processos, os seus caminhos, e levam também as histórias e principalmente os aprendizados que nós construímos juntos. Então, obrigado, Mota. Fiquei muito feliz de ver você e principalmente de perceber o grande homem que você se tornou e que eu já via isso em você. Imagina, eu que agradeço mais uma vez aí as palavras de novo. E ainda adiciono mais uma coisa aqui, também só para retribuir aí o que o Éder falou. O Éder, acho que eu falo isso na faculdade, falo isso para qualquer pessoa que eu encontro dentro do esporte, foi o técnico que eu mais consegui evoluir, tanto dentro de quadra como fora. A gente passou aí, como ele disse, por uma dificuldade ali interna com o time, enfim, muito grande. Isso aí me fez crescer muito, como pessoa e como atleta. Então, só tenho a agradecer aí ao Éder pelo tempo que a gente passou junto, acho que foi 1 ano e meio aí de clube, fora aí o que a gente já levou pra vida aí, como eu falei, como ele falou, todos os jogos a gente se encontra e dá risada, enfim. E vôlei a gente leva pra vida. Todo mundo que passa ali, seja do nosso lado da quadra ou do outro lado da quadra, é isso que a gente sempre faz. A gente leva pra frente, a gente leva pra vida e a aprendizagem é muito grande.